Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1155 do STF, que trata sobre direito constitucional, processo legislativo, questão de competência legislativa concorrente e, mais especificamente, a proteção de animais e controle reprodutivo de cães e gatos encontrados na rua no âmbito estadual, essa legislação. Como é que fica? O resumo nos diz: é constitucional, ou seja, pode, é constitucional por não violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolvam a criação de órgãos, cargos e funções na administração pública, lei estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a proteção e a defesa de animais e o controle de reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos encontrados nas ruas. Certo. Então, veja a fundamentação do julgado. Começa assim: ó, não obstante a legislação questionada estabeleça política pública que gera para o poder público atribuições e despesas, ela não cria órgão nem disciplina a estrutura da administração. Nesse contexto, esta Corte, ou seja, o Supremo, já decidiu que a mera possibilidade de uma proposição parlamentar ter como consequência o aumento de despesas para a administração não se revela circunstância suficiente apta a caracterizar violação à cláusula de reserva de iniciativa do Poder Executivo. Pessoal, isso aqui é muito importante, já caiu em prova algumas vezes, principalmente da FGV, essa questão, porque há muito tempo se dizia de uma forma meio resumida, que é só, olha, gerou gasto, gerou aumento de despesa para a administração pública, isso é coisa do chefe do executivo. Só que esse posicionamento ele precisa ser complementado, que é o que consta aqui. Ele fala o seguinte, olha, se não criou o órgão, não tratou, não disciplinou a estrutura da administração, não há vício da lei por ter sido de iniciativa parlamentar. Ela não entrou aí, ela não se imiscuiu na posição de chefe do executivo por causa disso. E aí continua também o julgado pela relevância do conteúdo material da lei, né? Além dessa questão de processual da proposta de lei ser parlamentar. Segue então o julgado. Ademais, a proteção da fauna e do meio ambiente se insere na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como na competência administrativa comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Olha aqui também outro ponto importante. Quando eu falo na competência legislativa concorrente, nos termos que consta na Constituição, aquele rol do 24 lá, ele fala de União, Estado e DF, não põe município. Agora, quando ele fala na questão ambiental, que ele fala que é da competência administrativa comum, aí engloba a União, Estado, Distrito Federal e município. Lembrando que nada impede, de forma residual, uma legislação municipal que promova aí uma proteção ao meio ambiente, e desde que de forma a respeitar toda a legislação estadual e federal. Prosseguindo aqui no julgado, a lei estadual, questionada aqui no caso, institui também política que assegura direitos fundamentais como a saúde pública, ao evitar a disseminação de doenças sem constituir, entretanto, óbice à atuação suplementar dos municípios relativamente às suas particularidades para tratar de interesses locais. Então, é essa a justificativa do porquê é possível, é constitucional, lei estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a proteção e a defesa de animais e o controle de reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos encontrados nas ruas. Pessoal, espero que tenha ajudado de alguma forma a sua interpretação. Muito cuidado, porque são termos técnicos, competência
concorrente e competência comum. A competência legislativa é concorrente. Não existe competência legislativa comum nos termos da Constituição. Isso é um trocadilho aí de prova. Então, competência legislativa concorrente e competência administrativa comum. Os termos são técnicos. Não se usa a palavra concorrente comum como sinônimo ou como o mesmo significado. Cuidado com isso para fins de prova, beleza? Principalmente prova de primeira fase. Pessoal, então é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma no seu estudo. Vejo vocês num próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.